algoritmo lá. Vamos ver se dá certo agora. Pessoal, vocês estão aí no Instagram, eu peço só um pouquinho que vai valer a pena vocês ficarem aqui conosco. Senão, nós vamos... Ó, se não der certo, você entra nesse aqui, ó. E eu tiro o áudio do... Foi. Você diminuiu o áudio do computador. Foi. Do computador. Pronto, agora foi. Agora tá todo mundo... Legal. Então, Tânia, agora sim, queria que você primeiro desse boa noite, se apresentasse aí para as pessoas que ainda não te conhecem. Ela é professora do nossa matéria de branding, mas ela tem muito mais conhecimento do que isso daí. Então, eu, na verdade, assim, eu sou empreendedora já faz algum tempo, né? Eu tive uma carreira executiva, passei por Renault, passei por Nissan, Bruno, Globo, e aí, em algum momento da minha vida, uns 8, 10 anos atrás, eu resolvi empreender. Eu e o Thiago, que é meu marido, a gente abriu uma agência de marketing digital, a gente conseguiu vender muito bem a agência, e depois que a gente vendeu, eu decidi que eu queria empreender sozinha, eu queria alguma coisa que tivesse a minha cara, que tivesse os meus valores. E aí eu abri a 3334, que foi uma startup que era um e-commerce, uma marca voltada para mulheres que usam sapatos nessa numeração. A gente foi a primeira marca brasileira a atender esse nicho, que era um público de 5 milhões de mulheres, na hora que no momento em que a gente abriu essa marca, foi lá em 2015. A marca ficou no ar durante 3 anos, a gente recebeu investimento anjo, foi uma jornada muito legal, mas a gente fechou em 2017, né? E quando a gente fechou em 2017, eu tirei um tempinho para ficar descansando, porque foram 3 anos absurdamente loucos na minha vida, né? Foi uma reinvenção completa. Você falou que eu falo com muitas mulheres, eu acho que tem uma sinergia, tem uma empatia delas com a minha história, porque até os 39 anos, se alguém me dissesse que eu ia entrar num palco para falar para 5 pessoas, eu diria que essa pessoa estava maluca. E aos 40 eu abri a 33T4 e fui para palcos falar para 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Então foi uma reinvenção mesmo. E aí eu acho que isso é uma das coisas que eu mais falo para as mulheres com quem eu falo, é que não existe idade para você começar a empreender, não existe uma idade para você fazer um turning point na sua carreira, né? E a gente às vezes tem muito medo. Mulheres têm mais medo que homens de fazer isso. Então, esse é um aspecto importante da história que eu conto. E aí fechei 3334, como já estava nesse ecossistema de startups, fui convidada para assumir a vice-presidência da presidência da Associação Brasileira de Startups. Fiquei lá por um ano e saí. Como que foi esse um ano lá, Tânia? Tá me ouvindo? Tô sim. Como que foi esse um ano lá na Moai? Na ABS, desculpa. Desculpa, pergunta de novo. Como que foi esse um ano lá na ABS? Na associação? Cara, não chega. Como que... A pergunta não chegou, velho. Não? E agora, tá conseguindo escutar? Tenta ver pelo Instagram, não tá indo? Eu tô te ouvindo. Pergunta de novo. Agora eu tô te ouvindo bem. Ótimo. E como que foi esse um ano que você passou lá na ABS? Quais foram os aprendizados que você teve na Associação Brasileira de Startups? Foi um ano incrível. Foi um ano incrível porque você imagina o seguinte, a gente tem hoje uma base de 14 mil startups registradas no Brasil, né? Então foi um ano em que eu fiz aproximadamente 60 viagens pelo Brasil. Eu fui em cidades grandes, mas eu também fui em cidades muito pequenas. E, cara, o mais incrível disso tudo é que você percebe que a inovação, o ambiente de inovação no Brasil, ele está crescendo também fora dos grandes centros, né? Então, a gente não precisa estar em grande centro hoje para ter acesso à informação, a conhecimento e criar negócios disruptivos. Acho que a BI é até um caminho para isso, né? Porque levar essa educação no digital faz com que mais pessoas tenham acesso a um conhecimento de qualidade. Então, você viaja pelo Brasil, você não tem mais cidades que... Óbvio que tem comunidades mais desenvolvidas e comunidades menos desenvolvidas, mas, de um modo geral, você vê um potencial de negócios inovadores extremamente alto hoje pelo Brasil todo. Então, foi um ano incrível na minha vida, aprendi pra caramba, conheci gente muito legal, e eu acho que o mais importante quando a gente está empreendendo é o networking que a gente constrói, né? Quantas pessoas você recebeu essa semana? Essa semana foram 15. 15 pessoas, todo mundo do seu network, certo?
E algumas pessoas novas que eu não conhecia. 2 pessoas que eu conheci pela live, que eu gostei muito. Quem foi? Um presidente do Google e o outro, Fábio. O Thiago da Spaces, que teve um bate-papo bem legal também. Então, esses 2 aí foi muito legal. É bom quando a gente conhece. Agora, eu espero agora poder encontrá-los para tomar um café em breve. O Fábio é incrível. O Thiago eu não conheço. Mas, de qualquer modo, o que eu estou te dizendo networking é tudo, né? A gente fala que empreender é solitário, mas não precisa. Eu acho que quando você tem suporte, quando você cria comunidade, e acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive em 2019 na AB Startups, foi que a construção de comunidade, o apoio de comunidade é algo que efetivamente faz com que excelentes empreendedores nasçam. Me fala uma coisa, você falou um pouquinho ali de... Eu queria saber quem está assistindo aqui a gente. Dá um joinha só para eu ver se a maioria é homem, mulher, como que está. Eu queria que você falasse um pouquinho quais as dificuldades aí que hoje, ou os medos e as incertezas que as mulheres têm na hora de empreender, Tânia. Você que sente na pele. Cara, eu acho que, assim, eu tô nessa estrada há 4 anos e eu não acho que ela esteja menos machista, infelizmente. Eu acho que a gente ainda tem um ambiente um pouco inóspito para mulheres, né? Eu acho que a gente recebe muito menos investimento, e isso pesa porque o dinheiro um negócio, principalmente de base tecnológica, ele precisa de dinheiro muito cedo, né? Então, a gente tem uma dificuldade maior para encontrar dinheiro. Assim, eu sempre digo que o ecossistema de startups ele é um reflexo da nossa sociedade, né? Então, não tem dificuldades diferentes, tem algumas dificuldades a mais, eu acho, inclusive. Mas, em contrapartida, eu acho que as mulheres têm se provado cada vez mais competentes à frente de startups, né? Tem estudos, acho que tem um estudo da McKinsey que fala que startups que têm mulheres no seu grupo de fundadores performam até 15% mais do que startups que não têm diversidade no seu grupo de fundação. Então, existe uma dificuldade, eu acho que ela se mantém, eu acho que tem muita resistência ainda, mas as mulheres têm ampliado o seu espaço, né? Têm provado a sua competência. Você tem a Cris no Nubank, você tem a Ana Fontes na Rede Mulher Empreendedora, você tem a Camila Farani, que é uma investidora incrível. Então, assim, o que acontece é que a gente tem se provado nos últimos anos, né? Mas ainda tem um pouco de resistência, assim, não vou mentir, não. Eu acho que ainda existe um pouco de assédio, eu acho que investidores ainda tratam mulheres empreendedoras com um pouco mais de, não sei se é desconfiança ou... Existe, né? Não vou dizer que não existe, não. Eu enfrentei, e não tenho problema nenhum de falar disso, enfrentei assédio de investidor, enfrentei umas brigas grandes no meu passado, mas eu acho que o fato da gente também enfrentar e conseguir falar disso abertamente permite que isso não aconteça de novo, né? Eu acho que é um reflexo do movimento Me Too, que quando você fala, essa geração que ainda não entendeu o poder da diversidade, a importância da diversidade, fica com medo de se posicionar de forma preconceituosa. Então, a gente ensina de um jeito ou de outro, né? Me fala uma coisa, aqui a gente está passando por um momento, tem as crianças gritando aqui, mas estamos o Thiago falou uma palavra home forced, não é home office. Office, é home forced. Eu tenho 3 cachorros e os 3 estão sem creche, então assim, tá um caos aqui em casa também. O Thiago tá com eles lá na quadra, porque é o único jeito de ter um pouco de silêncio na casa. Eu imagino, 3 é igual aqui, 3 crianças. Me fala uma coisa, a gente está passando por um momento que nós estamos sendo forçados a viver de uma outra forma, muitas empresas se reinventar de forma brusca para se manter no mercado, e nosso universo, nosso mundo de startups, a gente já está um pouco acostumado com isso, de ser rápido, ágil, se inventar. Eu queria que você falasse um pouquinho como que na sua visão, por que uma startup ela tem uma vantagem competitiva e como que uma empresa que é 100% tradicional pode ter o mesmo pensamento de uma startup?
Acho que a grande vantagem de você criar um negócio com essa roupagem de startup é que você diminui a sua pressão para não errar, né? No ambiente de startup, a gente estimula o erro, né? O erro honesto, o erro rápido, o erro barato, ele é estimulado. E você não consegue mudar o seu modelo de negócios se você não estiver disposto a experimentar. E a experimentação pode te trazer erros, né? Então, acho que a grande vantagem que você tem no ambiente de startups é esse, é não ter medo do erro, é enfrentar o erro como um processo de aprendizagem. E o negócio tradicional, ele tem muito medo de errar, né? E essa cultura é uma cultura que se estabeleceu sempre no mercado tradicional. Agora, a gente chegou num momento em que um monte de coisas vão ter que ser reinventadas, né? Eu não acho que a gente vai sair dessa crise do mesmo jeito que a gente entrou enquanto sociedade e enquanto empreendedor e ambiente de negócios, né? A gente sabe que uma crise econômica vem depois da crise humanitária, né? Eu prefiro que a gente não encare as duas juntas, porque eu acho que nesse momento a crise humanitária, para mim, é mais importante que a crise econômica, né? E eu acho que quando a gente chegar no momento da crise econômica, vai ter vantagem competitiva nesse ambiente quem conseguir se reinventar e manter uma coisa que é muito importante, que é um propósito transparente nos seus negócios, né? Se você olhar hoje, as marcas mais criticadas nesse começo de crise, eu digo começo de crise porque a gente está na primeira semana, a gente não chegou no pico de mortes ainda, a gente não teve o nosso sistema colapsado, e isso provavelmente vai acontecer, né? A gente não teve muitas pessoas em luto, então é muito difícil como marca você conversar com alguém que está em luto, né? Porque qualquer movimento que você faça pode parecer invasivo, pode parecer oportunista, então é tudo isso que a gente não quer para uma marca nesse momento. E quando você olha para essa crise, você vê que os maiores erros são erros de pessoas físicas que não conseguem se manter menores que as suas marcas, né? Se você olhar, e pode falar nomes ou tem problema? Pode? Se você olhar a girafa, por exemplo, que o filho do dono foi para as redes falar bobagem, o pai dele demitiu ele, entendeu? Então imagina como foi para o pai, pô, demito meu filho que falou uma bobagem gigante sobre a humanidade, né? E a gente está falando de empatia, a gente está falando de humanidade. Ou seguro isso na marca, porque isso vai impactar depois na frente. Nunca mais ninguém vai esquecer que agora o filho, mas que o fundador do Girafas falou que as pessoas deviam pensar, ao invés de ficar pensando em casa, curtindo home office, deviam estar pensando que elas podiam perder o emprego. Então, assim, tem coisas que essa crise vai ensinar pra gente, e o mundo de startups ensina isso antes, né? Eu acho que a gente que está nesse mundo de startups aprendeu isso antes, aprendeu que o digital é um carrinho de rolemã na descida sem freio. Depois que você colocou, E esquece, com você não gente na controla garupa. mais. Oi? E com gente na garupa. Exato. Então, assim, eu acho que não tem como a gente sair de uma crise desse tamanho do mesmo jeito que a gente entrou, né? E eu acho que quem tem apego à zona de conforto vai sofrer mais na saída. É só isso que eu acho. Legal. E me fala uma coisa, para quem está, para essas empresas que estão aí, principalmente alguns setores como locais físicos que foram fechados, restaurantes, lojas, óticas, moda e outros mercados que foram profundamente afetados durante esses dias que nós estamos aí com o lockdown. O que você aconselha para essas pessoas que estão nesse momento e não conseguem ver uma luz no fim do túnel para sair dessa crise ou desse momento, vamos dizer? Então, eu acho muito difícil você assumir nesse momento. A Beatriz está falando que não está te vendo direito, Bruno. Oi? Eu acho que nesse momento é muito difícil você. Eu vou pôr aqui o fiozinho. Aí?
Será? Acho que é o seu microfone que tá falhando, tá, Bruno? Não é o meu. Tá. Pronto. Melhor. Agora foi? Agora acho que foi. Repete de novo. Agora a sua cadeira. Eu arrumei aqui. Para as pessoas que foram profundamente afetadas, tá? Ah, tá. Tá. Então, vamos lá. Os mais difíceis de entender na internet, que é sapato. E eu vendi sapato para um público que não estava acostumado a fazer isso nas 3 anos. A gente breakivou uma companhia, a gente recebeu 3 rounds de investimento anjo e a gente não fechou o negócio por falta de mercado ou porque a gente não estava indo bem. A gente fechou porque a gente chegou num ponto de cisão com o investidor, um único investidor. Então, assim, não existe nada que não possa ser vendido através de outros canais, né? Quando você fica preso a um único canal, que seja o canal tradicional, de abrir a lojinha de manhã, e meu pai tem uma loja assim, então, e eu cresci nesse ambiente, meu pai teve panificadora, teve marcenaria, teve sorveteria, então eu sei tudo que existe de negócios no tradicional e no físico. Hoje, raramente você encontra algo que não possa ser oferecido em outros canais, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu moro no Morumbi. E a gente tem um grupo no Facebook, moradores do Morumbi, em que a gente se ajuda, né? Uma comunidade de ajuda. Quando essa crise começou, todo mundo começou a falar, putz, eu tenho que comprar pão todo dia, tem que comprar pão todo dia. Teve uma padaria aqui do bairro que falou o seguinte, gente, quantas pessoas precisam de pão de manhã? 50 pessoas. Então tá bom, eu vou fazer uma rota, vocês me mandam um WhatsApp de noite, quantos pães vocês querem de manhã, e às 6 horas da manhã eu passo entregando pão na casa de vocês. Ou seja, ele não ficou esperando esses 50 clientes que já estavam acostumados a ir na padaria dele irem até lá mesmo nessa situação de crise. Ele encontrou um jeito, ele encontrou um canal de acessar esses clientes, né? Então, eu acho que a grande sacada dessa crise é você entender quais são os canais que fazem sentido para você falar com o seu cliente. E falar com o seu cliente nesse momento é muito mais importante que vender. Porque o cliente vai ficar fiel às marcas que nesse momento tiverem empatia com a situação humana. Porque crise, de novo, crise econômica, eu sou uma pessoa de marketing, então eu não vou olhar e falar assim, não, a gente vai quebrar o país. Não, o Brasil não vai quebrar. Assim como os Estados Unidos não vai quebrar, assim como a Itália não vai quebrar, como a Espanha não vai quebrar. A gente tem dinheiro, o mercado tem dinheiro, o governo tem dinheiro para ajudar a gente a sair da crise. Então, é muito mais importante você criar um canal de relacionamento com seus clientes e fazer com que eles percebam que você está genuinamente interessado em ajudá-los de uma forma diferente nesse momento e que lá na frente você volta a ser um tradicional se você quiser, do que ficar tentando vender para o cliente. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa diferente do que as pessoas falaram essa semana para todo mundo, mas já vou, para a galera que depende de gente, músicos, garçons, empresas de eventos, etc. Nossa, já vamos falar, Álvaro, oi. Já vamos falar, eu tenho uma amiga que tem uma ideia, uma sacada ótima para essa coisa de evento. Então, assim, basicamente o que eu estou dizendo se você não consegue vender agora, você precisa pensar em estratégias de manter proximidade com o seu público, né? E para isso, os canais que existem hoje, você não precisa inventar nada, né? Você pode criar comunidade no Facebook, você pode criar um grupo de WhatsApp, fazer grupo de transmissão. Assim, é muito fácil você usar as ferramentas que já existem para conseguir uma conexão honesta e transparente com seus clientes. Eu acho que esse é um momento incrível para essa construção, sabe? A minha startup, a Moai, nesse momento, a gente não consegue vender para ninguém. Porque as pessoas não sabem se elas vão ter dinheiro semana que vem. A gente é um grupo de ajuda mútua entre amigos. Então, a gente transforma grupos sociais em grupos financeiros. Quem que está nesse momento? Ninguém. Mas eu continuo falando com os meus clientes do mesmo jeito, para que eles entendam que mais tarde, quando eles precisarem fazer essas micro poupanças e se ajudarem mutuamente, a gente vai estar lá para ajudar, né? Então, é uma questão de entender qual é o impacto positivo que você pode causar na vida do seu cliente agora, nesse momento em que não vai ser com o seu produto, não vai ser com o seu serviço. Respondi?
respondeu. Muitas empresas, Tânia, têm assinaturas com clientes e nesse momento é o momento que eles estão cancelando todas as assinaturas. Por exemplo, hoje eu falei com um cliente, SaaS vai acontecer muito isso. Esse cliente é uma assinatura que ele tem um serviço para restaurantes, ele tinha acabado de abrir, estava lá com 80 clientes, essa semana, não, 60 clientes, 18 pediram essa semana e provavelmente na próxima semana alguns vão entrar em contato com ele para pedir. Que sugestão que você dá para esse tipo de empresa que vai começar as pessoas começarem a cancelar o serviço, sendo que elas poderiam continuar usando? Estão cancelando por 2 motivos. Um, corte de gastos, e alguns também aproveitam a oportunidade para acabar cancelando. Então, um dos meus primeiros empregos na vida foi como assistente de vendas de curso de informática, muito tempo atrás. E eu tive um diretor, que era um japonês incrível, que ele dizia o seguinte: a primeira argumentação para cancelamento do seu cliente, a gente vendia curso, né? Então, às vezes, o cliente queria cancelar no meio o curso era de 6 meses, ele chegava no 3º mês e queria cancelar. E ele dizia assim, a primeira objeção do seu cliente nunca é a objeção verdadeira. E a gente foi evoluindo nessa coisa de inside sales e growth hacking e etc, etc. E a gente esquece dessa coisa básica, né? Que é entender efetivamente por que ele está cancelando. Porque, por exemplo, quando começou essa crise de Covid-19, eu virei para o Thiago e falei, temos que cancelar a nossa academia, né? Porque a gente paga lá, sei lá, R$700 por mês, não tem sentido ficar sabendo que a gente vai ficar pelo menos uns 2 meses, 3 meses sem poder ir para academia, porque eu sou uma pessoa de planejamento, então eu acho que 2 ou 3 meses vai ser o mínimo para a gente se reorganizar como sociedade. E aí ele chegou na academia e a academia falou para ele, não, você não precisa cancelar, porque você tem um mês de férias por ano garantido, então você suspende o pagamento, e a gente está acrescentando a isso mais 30 dias para que aí você volte. Então você tem 60 dias para você decidir se você quer cancelar mesmo, ou se daqui 60 dias você não quiser voltar, você vai ficar 2 meses sem pagar, você volta no mesmo plano, pagando do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente precisa entender que o cliente está com medo, né? As pessoas estão com medo, elas não sabem, a gente não sabe qual é o real número de pessoas que vão ficar desempregadas, a gente não sabe, e principalmente a assinatura. Normalmente, assinaturas não são itens essenciais da sua vida, né? E quando você olha para uma crise, a primeira coisa que você faz é cortar os itens não essenciais. Netflix é sobrevivência. Netflix, cara, assim, eu queria ter comprado mais ações da Netflix no começo, porque não existe, assim, e também olha que mudança de paradigma. Você já imaginou se a gente ainda estivesse na época das locadoras, Blockbuster da vida? Que a gente ia ter que sair de casa para ir buscar. Nossa, como eu pagava a multa daquilo lá, viu? Pelo amor. Eu também, deve ter deixado um carro lá. Porque, tipo... Então, você imagina. Não, pode falar. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é isso. Se você não consegue continuar cobrando a assinatura, tenta uma suspensão. Dá um prazo de 30 dias, 45 dias, 60 dias para o seu cliente se reorganizar também financeiramente e saber o que vai ser da vida dele. Seu churn pode não reduzir agora. Você pode ter um aumento de churn lá na frente? Pode. Mas pelo menos você se dá esse tempo de olhar e falar, pô, se eu tiver essa queda de 20%, esse churn de 20% daqui a 60 dias, o que eu vou fazer? Né? Você ganha pelo menos um fôlego para respirar e se planejar. A Regiane falou que eu tô com cara de cansado, que hoje eu acordei com as costas travadas, eu tô que nem um S aqui. Eu vou tomar daqui, já tomei 3 cervejas para ver se melhorava um pouquinho, não melhorou. Não, eu também hoje estou cansadora. E Tânia, eu achei que você falou... Deixa eu só responder uma coisa, deixa eu só responder Ai, alguém perguntou, acho que eu não lembro quem foi que perguntou, mas só respondendo rapidamente, porque ele falou de eventos. Pessoas. E se você tem
momento. Então, o conselho que eu desse não seria justo com você, né? Mas, por exemplo, o Álvaro. Mas, por exemplo, a Camila, que é uma menina aqui de São Paulo, que tem uma plataforma de conexão entre eventos e fornecedores, ela está se reinventando. Por exemplo, ela está oferecendo tendas para o governo, porque ela sabe que o governo vai ter que fazer hospital hospital de base, né? Que chama. Sim. Ela foi oferecer para o empresa de flores, forte, eles estão oferecendo as flores pelo valor mínimo que as pessoas quiserem pagar e entregam para as pessoas nas casas delas. Então, assim, eu estou vendo um monte de gente que está sendo criativo para perder o hospital de campanha. Obrigada. Acho que a criatividade precisa ser muito explorada nesse momento, sabe? E não pode ter medo de explorar a criatividade, porque tudo que for criativo pode te trazer uma resposta muito rápida. E a gente precisa de respostas rápidas nesse momento, né? Para não quebrar. E uma coisa que quem está nesse momento perdeu toda Você não perdeu os clientes, você perdeu nesse momento não está podendo vender o seu produto para os seus clientes. Você precisa olhar para os seus clientes. Então, foi uma dica que eu dei hoje para uma pessoa também, a gente tem um grupo de MBA, que eu estou dando mentoria para todos os alunos na parte da tarde. Então, estou fazendo 3 lives por dia e dando uma mentoria por dia. Então, uma loucura aqui. Mas ela tem uma empresa de banners, silk, sinalização, que parou, né? E vai ficar por um bom tempo parado. Eu falei, olha, você tem uma carteira muito grande de clientes, muito grande. O que você vai ter... O Gustavo falou uma palavra 3 vezes, ele falou o seguinte, sempre que eu estou assim numa crise, eu vou começar um negócio, eu descubro como que eu posso ser 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato e entregar 10 vezes mais valor. E ele falou, e geralmente isso vai estar aliado à tecnologia. Então, muitas vezes a gente tem uma carteira grande de clientes, a gente simplesmente está preso no nosso modelo de negócio. Uhum. Então, você precisa olhar falar com esses clientes, perguntar quais os maiores problemas que eles estão tendo nesse momento e escutando esses clientes, eles vão poder chegar a soluções e às vezes é hora de você se reinventar todo. Agora, você começou uma startup recente e veio essa crise. Eu recebi muitas perguntas aqui. Bruno, e a gente que está começando agora? O que faz? Cara, eu acho que é menos... A minha situação é menos grave. Eu tenho uma outra empresa, que é uma agência em que eu sou sócia, e que a gente está sofrendo muito mais o impacto disso. E assim, apesar da gente fazer marketing digital, né? Então, assim, a gente teve um crescimento de investimento no e-commerce, a gente sabe que ali na frente isso pode cair. Então, assim, a gente já está se prevendo, olhando como é que a gente vai tratar se a gente tiver uma queda de 20, se a gente tiver uma queda de 30, se a gente tiver uma queda de 50. Mas o Eric falou um negócio aqui atrás que faz sentido nessa discussão que a gente está tendo, que é o seguinte, tem muita gente que está abrindo mão do lucro só para manter a operação. E essa é uma sacada importante. Você precisa saber qual é exatamente a sua curva de custo. Né? Você precisa entender quanto é que você precisa para o seu negócio sobreviver. Não é a hora de lucro. Tudo bem, quem vai ter lucro? Máscara de hospital, né? Que, assim, eu tenho amigas enfermeiras que elas estão dizendo que as máscaras saíram de 12 centavos para o hospital para R$5. Então, aí não é nem lucro. Plataforma de AD, aí é oportunismo, esses aí vão se lascar lá na frente. Exato. Agora, plataforma de AD. Cresceu muito. E vai crescer, porque assim, por exemplo, a minha faculdade, eu estou fazendo curso de Direito de manhã, a minha faculdade migrou completamente para o EAD, os professores estão sofrendo horrores. Eu falei para uma amiga minha, vamos abrir uma startup para ensinar a professora a dar aula de EAD? Porque eles não sabem dar aula de EAD, não sabem dar aula de distância, entendeu? Então, assim, se você olhar, eu tenho um amigo professor que ele tem 1 milhão de alunos no YouTube ensinando programação. Então, assim, é o futuro? É o futuro, mas assim, se você não fez isso até agora, talvez seja o momento de você planejar como é que você vai fazer isso daqui para frente, né? E não é um momento de vender, você falou certíssimo, não é um momento de pensar em lucro, é um momento de pensar em sobrevivência.
E essa palavra é a palavra que, na verdade, eu venho falando em todas as lives. Caso você não tenha assistido, eu vou falar novamente. Eu não vou generalizar, mas eu acredito que a grande maioria. Tudo eu diviso. Nós estamos vivendo uma nova era. Faz uma semana que nós entramos numa nova era. Qual é o nome dessa era? Eu não sei. Então, nós temos a era passada e essa nova era. E o seu produto ou serviço, a sua empresa, ela resolvia um problema na era passada. Porém, esses problemas que as pessoas tinham nessa nova era já não são mais válidos. Por quê? Não são todos, mas a grande maioria das pessoas ligaram em suas mentes o modo sobrevivência. E quando você liga o modo sobrevivência, os problemas que ela tinha, comprar um carro, comprar roupa, ir no cabeleireiro, coisas que a gente fazia antes que não são problemas, eles ficam quietos porque a gente retrai, daí não vou mais acelerar, vou retrair. E o que acontece? Você vai precisar reinventar totalmente o seu negócio. Principalmente o discurso. E quando eu falo discurso de vendas, não é praticamente para fazer uma venda, é o seu discurso. Então você vai ter que reinventar a sua empresa, você vai ter que reinventar o modo de trabalho, o modo de relacionamento, o seu produto ou serviço e principalmente todo o seu discurso, caso você queira vender nesse momento. O discurso que você usava semana passada, joga fora. Ou não joga fora, não. Deixa ele guardado num potinho. Para daqui a pouco, espero que rápido, passar isso daqui, aí sim você pega... Oi, meu filho. Eu já vou ajudar você, tá bom? Agora não dá. Você quer sentar aqui? Não, agora, senão a mamãe não vai ver. Então guarda, porque senão a mamãe não vai ficar brava com você mesmo. Olha esse cabelo, gente. Coisa mais linda. Pai, né? Ah, por favor, né? Sabe o que eu acho, Bru? Eu concordo muito com tudo que você falou, mas eu tenho a impressão que o Diogo falou agora há pouco que é uma recessão compulsória, ou eu acho que é um pouco além disso, sabe? Eu acho, e de verdade, para mim, existem 3 crises que a gente vai passar nesses próximos meses e que vão exigir comportamentos completamente diferentes da gente, né? Então, nesse momento, a gente está entrando na crise humanitária. A gente vai ter que lutar, a gente vai ter que lidar com o luto de muitos dos nossos clientes, né? E é um luto completamente diferente do que o povo brasileiro está acostumado a passar, porque a gente, quando perde uma pessoa, quando essa pessoa falece, a gente vela, a gente fica 24 horas se despedindo da pessoa para depois fazer o sepultamento. Hoje não, né? Você não vai ver as pessoas, elas simplesmente vão embora. Então, esse rompimento ele é muito brusco, o seu cliente vai estar muito mais sensível, né? Então, é um momento em que, assim, ele vai passar por essa crise, a gente vai passar por essa crise, a humanidade vai continuar. Aí a gente tem a crise política, que está aqui do lado, um governador puxa para o lado, o presidente puxa para o outro, e a gente está aqui no meio. Sai de casa, não sai de casa, o Brasil para, o Brasil não para. E aí, lá na frente, a gente tem uma crise financeira, uma crise econômica, que também vai impactar todo mundo. Se você não tiver um mindset de flexibilidade, eu estava falando essa semana que o Fórum Mundial listou 10 características, eles sempre listam as 10 características, principais características para você ter sucesso nos próximos anos, né? E uma daqueles que eles listaram, no último, né, porque ninguém estava prevendo o Covid, mas que eles listaram foi a flexibilidade cognitiva, né? Flexibilidade cognitiva nada mais é do que a sua capacidade de se adaptar a cenários muito conturbados, né, e sair disso com algum aprendizado, né? E a minha grande pergunta agora, assim, a gente como empreendedor, o que a gente está tirando de aprendizado dessa crise? Eu tenho que encontrar novos canais para o meu negócio, eu tenho que entender como é que eu faço para a minha sobrevivência, eu tenho que entender até que ponto eu sou responsável pelas pessoas que trabalham junto comigo, e eu tenho que entender até que ponto eu posso contar com o apoio externo de governo, etc., né? Então, todas essas... Imagina que você, como empreendedor, está vendo tudo isso em uma semana. E na primeira semana, né? Então, assim, talvez, para mim, a grande questão de toda essa crise que a gente está vivendo como empreendedor e como profissional é entender, respirar e falar, ok, o que é efetivamente daqui para frente,
né? Eu vou ter que reinventar meu negócio? Em que sentido? O que é o core business do que eu faço aqui? Às vezes eu vejo muita gente fazendo muita coisa dentro de um negócio só, entendeu? Eu dei uma mentoria para umas meninas do Itaú Empreendedora, não foi, né? Mentoria, foi a banca de escolha das 10 que vão ter esse acompanhamento, enfim. E uma das coisas que eu falei para 3 ou 4 delas foi que todos os negócios que elas apresentaram tinham vários produtos dentro, né? E quando você abre um leque de muitos produtos, você corre um grande risco de não dar a atenção necessária a cada um deles, né? Então, tenta entender se você também precisa sair disso tudo com todos os produtos que você tem dentro do seu portfólio hoje, né? Tem uma menina falando aqui que é cabeleireira e não sabe nem como é que vai ser daqui para frente. Algumas coisas não mudam. A gente precisa continuar fazendo cabelo, a gente precisa... Só que isso vai demorar um pouquinho mais a acontecer, né? Enquanto isso não acontece, se você é cabeleireiro... Se a gente ficar num período grande, acredito que não fique, vai se readaptar. Talvez terão roupas, processos de higiene, eu não sei, preventivo. Provavelmente. Então, e assim, é o que você falou. Eu espero que não fique, mas há uma chance de se ficar. Tá? Há uma chance tem de ficar 6 meses. Espero que não fique. Estão falando aqui, eu acabei de receber aqui uma informação que em 2 semanas já está tudo aberto. Mas tudo depende de como vai reagir. Por exemplo, se reage igual a Itália, aí a gente acaba ficando preso, vamos se dizer, dentro de casa para conter tudo. Mas eu acredito que com o tempo tudo começa a se readaptar. E uma coisa que fizeram uma pergunta aqui, um comentário, Tânia, que nem ela fala, uma pessoa falou aqui, ó, qualquer discurso soa como oportunismo no momento. Você acha que é isso mesmo ou não? Não. Eu acho que não. Inclusive, eu acho que tem algumas marcas que estão fazendo isso muito bem. Eu acho que a semana passada eu estava assistindo a Globo e eu vi todas as marcas fazendo comerciais e fechando os comerciais com a seguinte frase: acho que juntos nós vamos. Não estamos juntos, mas estamos próximos. Né? Então, assim, o seu negócio não precisa virar um negócio de filantropia, mas quando eu falo de propósito, é entender como é que você fala com o seu público de forma que ele não se sinta explorado. Eu acho que a palavra nem é oportunismo. Eu não volto para marcas que exploram não só a dor do outro, mas não tem respeito pela minha dor. Hoje eu tive uma discussão e assim, eu sou completamente favorável ao lockdown, pelo menos de 21 dias, por um motivo muito simples. A gente vai reduzir, vai achatar a curva, achatando a curva tem hospital para todo mundo. É simples, é simples. É um raciocínio muito simples, né? Chega a ser óbvio. Isso que me irrita de ver tanta gente não entendendo esse raciocínio lógico. E aí a pessoa me disse assim, a gente não está preparado hoje, a gente não está preparado amanhã, a gente não vai estar preparado para daqui 6 meses. E eu não discordo disso. Eu acho que a gente construiu estádios quando devia construir hospitais. Então, ok, mas isso é política passada. Nada que a gente fale agora vai resolver. Só que, se eu olho para uma marca hoje, e eu acho, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu não conheço ninguém, mas... a máscara de 12 centavos máscara. Por R$5. Se eu souber qual é a marca, eu nunca mais compro dela. Você entende? Porque aí é uma questão dessa marca, ela foi oportunista, ela foi exploradora, mas pior de tudo, ela não teve a menor empatia com as pessoas que estão em sofrimento. Né? E quando eu dou as minhas aulas, eu digo, faça a sua marca ser tão legal, ser tão gente boa, que ela seria a pessoa que você convidaria para ir tomar uma cerveja com você numa mesa de bar. Esse é o grande objetivo quando a gente constrói uma marca. Então, não acho que tudo soe como oportunismo. A gente não precisa achar que nenhum produto vai vender. Vende, gente. Hoje eu precisava de carvão ativado porque meu cachorro comeu um pacote de miojo cru, sabe? Se tivesse qualquer coisa aberta, eu sairia correndo para comprar. Então, assim, as necessidades, elas não mudam. O que vai mudar é como as pessoas resolvem esses problemas. Quais são os canais que elas encontram. E assim, uma coisa muito legal que as pessoas precisam entender é que o digital, ele
cara, ele vai deixar de ser um monstro de 7 cabeças depois disso. Então, se o seu produto cabe no digital, corre para o digital, entendeu? Não é sair vendendo agora, mas é se preparar. Qual plataforma que você vai comprar? Qual meio de pagamento? Entender o que é uma logística. Vai estudar, né? Vai entender como é que seu negócio pode ir para o digital. Porque daqui para frente, todo mundo que tinha medo de comprar no digital, filhinho, não tem mais esse medo. Entendeu? As pessoas vão comprar tudo. Então, assim, se está se fechando uma porta para o mercado tradicional, eu acho que a evolução do digital no Brasil, principalmente e-commerce, clubes de assinatura, soluções que resolvam a vida das pessoas. Nossa, educação é, entendeu? Não tem o menor sentido você ir todo dia para uma faculdade se você pode fazer tudo EAD, entendeu? Então, assim, é um mundo novo, meio forçado, meio no forceps, mas, cara, não vai ter jeito, entendeu? Tudo que a gente vem gritando e iria fazer isso ao longo de 5 anos, eu acredito que esses próximos 2 meses vão acelerar pelo menos, no mínimo, 2, 3 anos aí da nossa humanidade. Exatamente. Quando se fala do digital. Eu acredito que não, daria tudo para não ter isso, mas já que tivemos, precisamos olhar o que ela pode trazer de bom. E sempre, assim, o dinheiro não sumiu, tá? O dinheiro, ele está aqui, ele saiu daqui dessa mão e veio para outra em algum lugar. Vocês precisam saber onde que está. Você está no meio ali, você precisa entender o porquê que esse mercado mudou. E outra, Bruno, não sei quem fez lançamento agora. Eu acredito o seguinte, depende muito, o que não pode, foi o que a Tânia acabou de falar, ter oportunismo, mas você tem que continuar vendendo, seu produto, sua empresa precisa sobreviver, que nem tiveram 2 casos que foram contados aqui, que eu gostei muito essa semana, Tânia. Um foi do Fábio Coelho, que ele falou que uma joalheria ligou para ele. Um curso excelente, ligou para ele, oi Fábio, tudo bem? Não sei se ligou, mandou e-mail, não me recordo, mas eu sei que não é o momento oportuno para estar falando com você sobre isso, mas a gente está ligando só para dizer que caso você tenha algum momento para ser comemorado, nós estaremos aqui. Por quê? As pessoas continuam fazendo aniversário, as pessoas continuam tendo momentos para se comemorar, um aniversário de casamento, aniversário da mulher e etc. E nós estamos com uma condição muito boa. Eu acho que foi um discurso muito bem aplicado nesse momento. Teve um outro que foi da Gisele, contou para mim, ele é uma empresa de SaaS que estava tendo um cancelamento gigantesco, eles perceberam isso, e eles, em vez de aguardar os clientes ligarem, eles ligaram para os clientes e ofereceram 40% de desconto durante X meses para as pessoas ficarem. Então, eu acho o seguinte, a sua empresa ela não deve parar de vender, porém, quando você for ofertar, tem que ter um discurso diferente. Eu acho que não tem problema nenhum você entrar em contato com o seu cliente, lógico que de maneira permissiva, e ofertar de maneira permissiva o seu produto ou serviço. Porque às vezes você pode estar salvando, não vou falar a vida, mas salvando a pessoa naquele momento. Por exemplo, você tem uma elétrica, parou, tá? Mas imagina que queimou, que nem eu estava falando com meu amigo, com uma pessoa que trabalha comigo ontem, queimou o chuveiro dele. Ele falou, as duas mulheres, a mulher e a filha, teve que sair 11 horas da noite para comprar para a gente comprar a coisa resistência. Tânia, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho final, um pensamento final para quem está nos assistindo aqui. Ai, gente, eu acho que tem tantos pensamentos que são importantes nesse momento, sabe? Mas eu acho que o principal é assim, não sofram sozinhos. Encontrem mentores, grupos de apoio. Essa história que você falou de estar dando mentoria para o grupo de MBA, assim, não sofram sozinhos. Tem muita gente que não passou só por essa crise, vai passar por outras, já passou por outras, então pode talvez dar algumas dicas e, cara, mantenha canais de conversa abertos. As pessoas estão muito fechadas em si, não é porque a gente está fechado em casa que a gente está fechado para o mundo, né? Eu estou fazendo pelo menos 4 ou 5 reuniões por dia, que às vezes tem muito a ver com o meu negócio, às vezes não tem nada a ver com o meu negócio. Eu estou dando 1 hora de mentoria, 1h30 de mentoria todo dia para pessoas que eu nem conheço, mas que estão na minha rede, que se meia hora de conversa comigo ajudar de alguma forma o negócio delas, está valendo.
tem que falar com a Marcela, que a agenda já está ficando meio complicada, mas eu continuo nesse propósito. Não sofram sozinhos, é uma crise tem começo, meio e fim, né? A gente está entrando na crise humanitária, entendam esses steps, crise humanitária, crise política e crise econômica. O mundo inteiro está passando por isso junto, vocês não estão sozinhos nessa crise, não é uma crise para o seu mercado, o que é muito melhor, porque não é uma crise para o nosso negócio. Por exemplo, 2008 não foi uma crise de serviço, né? Então, assim, sofria uma parte, a outra parte continuava a vida normal. Então, não, nesse momento, todo mundo tem empatia com todo mundo. E tenta encontrar mecanismos de sobreviver. Não tenta se reinventar agora, tenta encontrar mecanismos de sobreviver ao mesmo tempo em que você começa a construir um planejamento quando a crise acabar, porque ela vai acabar. E se você não estiver preparado, se você não estiver com novos canais, com novas abordagens, com um jeito novo de apresentar esse teu produto, esse seu serviço, você não vai conseguir sobreviver. Porque todo mundo está muito firme nisso, de sair da crise. Então, quando for sair da crise, saia com competência, entendeu? Saia dono de si, saia com um negócio melhor, mais estruturado, saia com um planejamento de 6 meses, 12 meses, sabendo que pode não ter lucro nos 6 primeiros meses, mas você vai recuperar daqui a 12 meses. Então, assim, olha para o seu cenário futuro, não fica só sofrendo com o atual, porque se você não planejar, você também vai sofrer no pós-crise, entendeu? E aí é o caos, né? De resto, fiquem em casa, não ouçam o presidente, ouçam os médicos que estão falando para a gente ficar em casa e cuidem das pessoas que vocês amam, porque eu gosto, tem uma frase que está rodando muito, que é: falido se recupera, morto não. Então, não morram, fiquem vivos, e o Brasil 2021, 2022 vai ser legal para todo mundo, eu tenho certeza disso. Excelente. O seguinte, você que está assistindo a gente, eu quero te pedir uma coisa. Terminando aqui, a gente já vai encerrar, eu quero que você acesse o endereço biacademy.com.br/compartilhe. A hora que você entrar, vai abrir uma página que é uma mensagem para você enviar no WhatsApp. Ele vai abrir e vai para o seu aplicativo do WhatsApp. E eu peço para que você envie, convide as pessoas para participar do nosso congresso semana que vem. A agenda está incrível, igual nós tivemos essa semana aqui. Todo esse conteúdo dessa semana foi uma trilha lógica, onde eu fiz hoje uma conclusão em 2 trilhas. E a gente está disponibilizando um material resumo de todas as aulas. Tudo isso para vocês aí, eu tenho certeza que vai ajudar bastante quem está perdido nesse momento ou está precisando de alguma ajuda. Semana que vem, nós falaremos sobre marketing, startups. A Tânia já deu o pontapé aqui para falar sobre startups. Na parte da manhã, olha que interessante, na parte da manhã, toda semana que vem vai ser finanças. Eu estou trazendo o CFO do iFood, do Simple, o cara que foi cofundador da Wine, só pessoas que têm uma grande experiência com finanças para ajudar vocês a traçarem planos aí nesse momento. Então, biacademy.com.br/compartilhe. Deixa eu só ver, falaram aqui que não funciona, deixa eu ver. E Tânia, quero agradecer muito você por ter disponibilizado o seu tempo, ter deixado seus cachorros passando fome. Tô brincando. Fala, eles estão tão atacados. Para mim funcionou aqui, biacademy.com.br/compartilhe. Olha aí, o grande Doc. Esse é o marido da Tânia, que eu também gosto muito, que é um excelente profissional de marketing, de marketing também, mas de e-commerce, e que deu eu acredito que umas férias. Daqui a pouco ele volta, viu? Eu acredito. Não, e que agora tá... Olha lá, ele falando que tá aposentado, não é, meu filho? Não está fácil, por isso eu tenho que trabalhar mais. Aposentou já, agora ele focou ali no biacademy.com.br/compartilhe, tá? Eu acabei de acessar aqui. Ou se não, entra no meu Stories, que eu vou postar aqui agora. Muito obrigado, Tânia. Obrigada eu, gente. Sempre que precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. Espero tomar um cafezinho logo com você, porque tudo estará voltando ao normal. E Doc, um abração. Eu só não te chamei aqui porque eu sabia que você não ia querer vir, porque você está aposentado. Um abração. Beijo, gente. Fiquem